três notícias importantes sobre o mercado da bola do Fluminense nesse vídeo aqui, porque o mercado da bola do Fluminense, de maneira surpreendente, pelo menos para mim, decidiu se agitar bastante nessa semana, principalmente no dia de ontem, dia 7 de janeiro, onde apareceram interesses do Fluminense mais firmes, né, mais concretos em dois jogadores. A gente vai trazer novidades sobre eles aqui, tá? Tanto sobre Vina quanto sobre Jair, do Atlético Mineiro. Beleza? A gente também vai trazer uma notícia sobre um atleta do Fluminense que está de saída, né? Está se despedindo do Fluminense, está sendo negociado. A gente vai falar um pouquinho da negociação, algumas contradições que surgiram dessa notícia que eu considero ruim, uma notícia triste para o Fluminense. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, agradeço você por estar aqui assistindo a gente. Tá? Muito obrigado pela sua audiência. Convido você a ficar até o final para ficar bem informado sobre tudo que está rolando. E peço para, aqui debaixo do vídeo, tem o botãozinho do like, ó. Botãozinho do joinha aqui embaixo. Se você puder clicar nesse botão aí, você vai dar uma moral absurda para nós. Chega junto nos comentários também, comenta de onde você está assistindo a gente. Né? A gente gosta de saber de onde é a audiência aqui do canal. A gente gosta muito de saber disso, tem muita gente ao redor do mundo assistindo aqui, e é legal pra gente saber até onde a gente alcança, né? Então, chega aí nos comentários, solta a voz, pô, eu sou de tal lugar. Vai nos comentários e solta a voz, beleza? Vamos lá, vamos partir para as notícias? Já convido você a ficar aqui até o final, são 3 notícias, tá? Que eu vou trazer nesse vídeo aqui, 3 informações, beleza? Eu quero começar com a notícia do O Jogo, jornal lá de Portugal, que fala sobre a negociação do Porto com o Luan Brito, atacante do Fluminense, que meteu gol, né, no dia 5 ou 6, não vou lembrar agora o número, sexta-feira, dia 6, né, na copinha, na goleada do Fluminense por 6-0 contra o Imperatriz, chegou a meter seu golzinho, mas ele está indo para o Porto, está se despedindo do Fluminense e está indo para o Porto, é o que informa o jornal O Jogo. Empréstimo com opção de compra do atacante até junho de 2024. A gente já tinha ideia, né, de que seria dessa maneira, as notícias já levavam para esse caminho. O Fluminense emprestando o jogador de maneira gratuita por 18 meses até o final de 2024 e tendo uma opção de compra. A questão é que essa opção de compra estava em aberto. A informação que tinha é que o Porto queria pagar 3 milhões de euros nessa opção de compra pelo Luan Brito. O Fluminense queria fazer uma contraproposta de 4,5 milhões de euros, né, pelo atacante. 80% dos direitos do atacante, que é a parte que compete ao Fluminense, então o valor que cabe ao Fluminense. Beleza? Seria esse o valor. A informação é que o Fluminense queria fazer essa contraproposta de 4,5 milhões, mas aparentemente, né, não arrumou nada, porque segundo o jornal O Jogo, a opção de compra do atacante Luan Brito será de 3 milhões de euros. Aí agora a informação é da Record, lá de Portugal, que o vice-presidente do Porto, Vitor Bahia, né, que era o antigo goleiro, foi goleiro da seleção portuguesa e tudo, agora é vice-presidente do Porto, ele veio ao Rio de Janeiro para agilizar os últimos detalhes do negócio, e que o acordo inicial é de 2,5 milhões de euros com metas que atingiriam 3 milhões. Assim, é muito decepcionante, né? A gente já falou extensamente aqui ao longo dos últimos vídeos, em lives que a gente comentou o assunto, sobre essa negociação, que é muito ruim. Por quê? Eu não vou nem aqui bancar o puritano de achar que o Fluminense não pode vender um jovem da base, ainda mais um jovem que não tem muita chance de ser aproveitado. Ah, o valor é baixo. Sim, eu acho que o valor é baixo. O Lombrito é um atacante que faz muito gol, né? É artilheiro, tem essa veia goleadora, então pode evoluir muito rápido. Em termos até de valor de mercado, né? Pode disparar esse valor de mercado dele. E sim, eu acho 3 milhões de euros um valor baixo. Mas para mim a grande questão, o grande problema nessa situação é que o Luan Brito, cara, tá indo 100% de graça. E aí o Porto tem uma opção de compra, não é uma obrigação de compra do Porto. Ou seja, ele vai emprestado em julho de 2024, de 23, perdão. Não, julho de 2024. Isso, perdão. O Porto vai pegar e vai comprar ele por esse valor. Não. O Porto, ao final desse período, pode escolher comprar ou não. Então, se o Luan Brito for mal lá, o Porto não compra o Luan Brito e o Fluminense fica de mãos abanando. E por outro lado, se o Luan Brito for para lá e comer a bola e destruir, o que eu não acho impossível, tá? Porque ele vai jogar no Porto B, que é da segunda divisão de Portugal, eu acho que ele tem nível para meter seus gols lá. Às vezes ele destrói lá, começa a meter gol. É 1 ano e meio de empréstimo. Vamos botar um cenário hipotético aqui. Ele chega lá, joga esses primeiros 6 meses no Porto B, vai bem, ganha uma chance no Porto principal na temporada 2023-2024. O Evanilson está para ser vendido, ele vai lá, mete seus golzinhos, mete 10 golzinhos na Série A. Valeria muito mais do que 3 milhões de euros, né? Pois é, mas a gente está preso a 3 milhões de euros por conta dessa opção de compra fixada. Então, eu não vejo vantagem. O Fluminense só sai perdendo na situação, porque não recebe nada no momento, não tem a certeza de que vai receber. Se o jogador não jogar nada lá,
ele vai voltar para cá mais velho, com 23 anos, vai ser mais difícil de negociar depois, aí tem que ver se ele vai ser aproveitado, se ele vai ter espaço ou não. E se ele destruir lá, comer a bola, a gente fica limitado a esse valor de compra que é baixo. Se o Porto tivesse vindo aqui para pagar 3 milhões que seja, eu acho 3 milhões baixo, mas 3, 4 milhões que seja, para levar o Luan Brito em definitivo, eu conseguiria entender um pouco mais quem pensa em negociar e quem pensa em abrir mão do jogador. Não necessariamente concordar, mas eu consigo entender. Às vezes você pega, vai vender o Luan Brito por 3 milhões de euros, e isso vai evitar você, por exemplo, negociar um Nino, um Martinelli, que são jogadores que hoje são titulares no Fluminense. Você vem no jogador da base que não tem nem muita perspectiva de atuar no curto prazo, já que a gente tem Cano, tem Alan, tem Bigode que atua por ali também. Tem o próprio João Kennedy, está na fila na frente dele, né? Tem essa galera aí. Você vender ele para manter um jogador, um ou dois jogadores titulares, não seria ruim. O problema é que nesses modos de negociação o Fluminense não recebe nada hoje. É para talvez receber lá em julho de 2024. Então, assim, é muito complicado, é muito difícil. É muito ruim para o Fluminense. Muito ruim mesmo. Isso sem contar, né, no ridículo que é, né? Proposta era de 3 milhões de euros, aí o Fluminense queria negociar por 4,5, que agora está aí, fechado por 3 milhões de euros. Essa é a força do Fluminense no mercado de negociação. Cara, complicado e muito triste, galera. Mas é isso, o Luan Brito já está, né, para ir para o Porto. A notícia dá conta de que ele vai viajar para a cidade do Porto agora no início da semana, né, talvez amanhã, depois, enfim. E vai se apresentar ao clube português e vai jogar no time B, né, como eu disse, no time B lá do Porto, de Portugal. Boa sorte ao Luan Brito, né? E, enfim, fica a lamentação aqui pela por essa negociação tão ruim, por essa ida do Luan Brito para o Porto. Beleza? Agora a informação que eu quero trazer é sobre o Jair, né? Ontem à tarde, pegou até um pouco de surpresa, porque saiu o interesse do Fluminense no Jair. Meio do nada, assim, pelo menos para mim foi do nada. O Fluminense precisa de um segundo volante, mas não parecia estar buscando mais um jogador na posição, no setor, e apareceu que o Fluminense estava interessado no Jair, meio-campista do Atlético Mineiro, que até então tinha negociações dadas como avançadas com o Vasco da Gama. E aí, meus amigos, muita gente se empolgou, a gente até fez uma live aqui ontem para debater, e é sim um jogador que eu acho que elevaria muito o nível do Fluminense, cairia como uma luva no time do Tricolor aí, no esquema do Fernando Diniz, mas as informações que a gente tem, infelizmente, são ruins, né, para o Tricolor que queria o Jair por aqui, porque a primeira delas vem do Pedrosa, Lucas Pedrosa, jornalista lá do SBT Esportes, que fala que o Vasco se acertou com o Atlético Mineiro e o volante Jair. O Vasco vai pagar um valor entre 12 a 15 milhões de reais por 85% dos direitos econômicos do meio-campista. Então, Jair deve ser reforço do Vasco da Gama. Marcelo Neves traz uma informação nesse sentido também, falando que o Fluminense já está ciente, né, que o Vasco acertou com o Jair, não chegou a enviar proposta e o foco vai ser inteiramente a negociação do Vina, tá? Eu vou falar do Vina daqui a pouco, só vou terminar de atualizar vocês aqui sobre o Jair, porque ontem também havia aparecido uma informação do jornalista Fábio Torres, que cobre o Vasco da Gama lá no vascaíno.net, que ele disse que falou com o Rodrigo Caetano, e o Rodrigo Caetano negou, tá, que havia uma tentativa do Fluminense de atravessar o Vasco nas negociações. Até então, né, o post foi feito às 5h08 da tarde do dia 7, não havia nada fechado entre Vasco e Jair, mas que as negociações estavam caminhando, né, e que não tinha nada disso do Fluminense estar tentando atravessar. Até então o Fluminense não tinha feito proposta, nada sobre o Jair, beleza? Então essas aí são as atualizações. O Jair deve realmente ser reforço do Vasco da Gama e, infelizmente, ao meu ver, tá, não vem para o Fluminense, o que é uma pena, porque eu acho que poderia agregar muito nesse meio campo, né? Enfim, bola para frente, fica a lamentação e espero que o Fluminense vá, né, siga no mercado atrás de um outro segundo volante, né? É uma situação que parecia que o Fluminense estava meio que desistindo, não estava mais achando necessidade de contratar um jogador para o setor, mas aí apareceu interessado no Jair. E eu acho, né, já falei isso muito aqui nesse canal, que o Fluminense tem que buscar um jogador para a posição. Tem o Martinelli por ali, eu não confio 100% no Martinelli para ser titular desse time, acho que precisava de um jogador mais pronto para assumir a responsa. E aí, meu amigo, o Jair poderia ser esse cara, mas o Jair não vai ser porque ele vai para o Vasco. Então o Fluminense tem que continuar no mercado aí em busca de um camisa 8, né, um jogador ali para o setor para resolver a posição. Eu acho que seria essencial para o Fluminense. Beleza? Eu não citei o Vina, falei sobre Vina, né? Esse sim, a notícia anima, a notícia empolga a torcida do Fluminense, porque saiu lá atrás, né? Primeiro, quando teve toda essa questão do imbróglio do Natan não vem mais, muita gente, muito tricolor começou a pedir o Vina, tem que trazer o Vina, tem que trazer o Vina, tem que trazer o Vina.
E aí a gente ficava meio assim, pô, não sei se vem, não sei se não vem, porque tem os boatos lá de trás de que teve um atrito com o Mário Bittencourt quando ele estava aqui no Fluminense, aí também tem os outros boatos que dizem que estava resolvido entre os dois, não tem mais problema nenhum, etc e tal. Aí ficava meio assim, será que vem, será que não vem? Aí saiu informação de que sim, o Fluminense está interessado no Vina, né? Se eu não me engano, o primeiro foi lá no canal Sentimento Tricolor, GE também falou, enfim, vários portais setoristas do Fluminense deram conta desse interesse do Fluminense no Vina. O Marcelo Neves, jornalista do Globo, falou com o Robson de Castro, que é o presidente do Ceará, e o presidente do Ceará falou que até então não sabia de nada de interesse do Fluminense, mas que se houvesse uma proposta, poderia ouvir e conversar, né? O Robson de Castro falou a mesma coisa quando saiu o papo de que o Fluminense ia contratar o Lima, também veio do Ceará para o Fluminense, está aí treinando, enfim, já é jogador do Fluminense, né? Às vezes é uma coisa para despistar, às vezes não é, enfim, fato é que o papo do Robson de Castro sobre o Vina tá igualzinho, né? Igualzinho que rolou lá na época do Lima. O Vinícius a gente sabe, né? O Vina já tinha cavado pesado a vinda para o Fluminense, né? Numa entrevista na Netflix, ele falou que o número dele é o mesmo, né? Então era só o Fluminense ligar para ele, que ele veria com muito carinho uma proposta do Fluminense se fosse boa para ele e para o Ceará também. E, enfim, agora a coisa está começando a caminhar, está começando a evoluir. Ele tem contrato com o Ceará até o final de 2024, tem que ver aí qual vai ser os moldes da negociação. A informação que rola é que o Ceará quer vender o jogador, não quer emprestar, mas tem que ver se o Fluminense vai ter grana para poder fazer esse aporte financeiro. O Lancenet, cara, traz a informação de que as conversas com os representantes do atleta já começaram, então já tem negociação sim, né? E tem que desenrolar, né? Negociar com o Ceará. A questão é que para avançar mais as tratativas, precisa de um ok do Fernando Diniz, que vai dar essa resposta, né, positiva ou negativa, na próxima segunda-feira, é a expectativa. Eu, particularmente, tá, sendo bem sincero, eu não acho que o Fluminense vai esperar, que o Diniz vai esperar até segunda-feira, não. Tá? Eu acho que essa resposta vai sair logo, o Diniz mora no Rio, tá trabalhando no Fluminense, dando treino todo dia, vai ficar, eu vou dar a resposta segunda-feira. Eu acho difícil, tá? Eu acho que esse papinho aí vai rolar logo, se vai querer ou não vai. Pô, pega o telefone, liga pro Fernando Diniz, conversa com ele e resolve, entendeu? Se vai querer ou não e avança a negociação. Acho que é uma perda de tempo boba que não deve acontecer, beleza? Mas é um palpite meu, tá? A informação é que segunda-feira vai ter uma resposta positiva ou negativa do Fernando Diniz. Vina tem um dos maiores salários do Ceará, contrato até dezembro de 2024, isso pode acabar dando uma atrapalhada na negociação. Mas o Fluminense está otimista porque tem um trunfo na manga, tem um trunfo que é justamente a vontade do Vina de vir para o Fluminense. Como eu disse, já cavou, e não é a primeira vez, né? Já cavou várias vezes de voltar para o Fluminense, e agora essa última foi assim, escandalosa cavada, né? Pô, eles têm meu número, é só me ligar e tal. Isso aí foi demais. O Vinícius parece ter vontade de voltar ao Fluminense, ele sempre deixou isso claro, que tem um carinho muito grande pelo Fluminense, pela torcida do Fluminense, e é recíproco, né? Grande parte do Fluminense, como eu disse, tem um carinho por ele. Aqui nos vídeos da Central você sempre vê a galera comentando e pedindo a contratação do Vina já ó, há muito tempo. Então, isso pode e deve ser um trunfo, tá? Nessa negociação para o jogador ser reforço do Fluminense para 2023. Seria o 8º reforço do Fluminense, que também já contratou peças para diversas posições, e o Vina vem para jogar na Natan, né? Cuja negociação melou com o Fluminense e ser aquele jogador de alternativa ao Paulo Henrique Ganso. Acho que as características são diferentes, mas é muito bom você ter um cara do porte do Vina, né? Para sair do banco, por exemplo. Né? Em princípio, ele vem para ser reserva. Você um cara do nível do Vina para sair do banco e entrar num jogo no segundo tempo, cara, isso aí eleva muito o patamar do nível do Fluminense. O patamar do nível não, perdão, o patamar do elenco do Fluminense. Essa é a minha visão e eu quero saber de vocês. Você está empolgado com a possibilidade de contratar o Vina? Você está chateado que o Fluminense não vai trazer o Jair? E essa negociação do Lambrito, hein? O que você achou? Deixa seu comentário aí, também fala, né? Pedi lá no começo, reforça aqui, fala de onde você está assistindo a gente. Solta a voz aí pra gente trocar essa ideia sobre o Fluminense. Valeu? Vou ficando por aqui. Um abraço aos nossos tricolores. Tamo junto.